Fala pessoal, estamos aqui para mais um novinho e desta vez começando o nosso curso de História, né? E aqui trazendo então essa primeira aula com a periodização histórica e os conceitos principais, né? Os conceitos principais de história, o que é história, para que estudamos, onde vive, para que serve, né? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, né? Dá o teu like, teu gostei maroto. Coloca um comentário aí, né, para eu saber se estás gostando, se tiver alguma dúvida, né? E compartilha com a galera para ninguém perder estes conteúdos, tá? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se for a primeira vez sua aqui no canal, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos embora, sem mais delongas, Bruno, porque estudamos a história, né? Qual que é o objetivo de estudar história? A história, gente, ela serve basicamente para a gente compreender, tá? A trajetória do ser humano com o passar do tempo. É basicamente esse o principal objeto de estudo histórico, tá? É a trajetória, a caminhada, a pegada do ser humano com o passar, né, dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Beleza, galera? E por que a gente estuda isso, né? E aqui a gente vai ter um debate enfim, né, dentro da cadeia histórica, né, dentro dessa ciência, né, porque é claro, a história é uma ciência humana, né? A gente vai ter alguns historiadores dizendo que nós estudamos a história para entendermos o presente, tá? E a gente vai ter outros historiadores que dizem que nós estudamos a história para entendermos, né, algumas escolhas do passado e possivelmente aplicá-las, né, no presente, aplicar este conhecimento no presente. Bruno, não é a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Então, enquanto uma galera vai dizer que tem um certo determinismo histórico, tá? Outra vai dizer que não existe esse determinismo histórico, né? O passado, né, o presente não é uma consequência do passado. E aí a gente vai ter um certo debate até que filosófico. Tá, galera? Mas uma coisa é certa, a história ela é importante para nós entendermos o que funcionou, o que deu muito errado, né? Para nós entendermos a trajetória da nossa, enfim, da nossa humanidade, né? E a gente entender o que vem acontecendo nesse mundo para não cometermos os mesmos erros, né? Então, um povo inteligente e insensato é aquele que estuda sua história e não comete os mesmos erros no presente e no futuro. Beleza? Muito que bem, né? Mas, Bruno, o que a gente vai utilizar para estudar a história? Né? Eu sei que o biólogo utiliza, né, o microscópio. Eu sei que o físico, né, ele vai utilizar o artifício matemático, né? Eu sei que o engenheiro vai utilizar um software, né, para construir uma ponte, fazer ali, enfim, os estudos de momento, de tensão. Mas o que eu, historiador, né, Bruno, quando eu me tornar historiador, quando eu passar na faculdade, o que eu vou utilizar como artifício, como ferramenta? Você vai utilizar tudo. Tudo é artifício para o estudo histórico. Olha que loucura, né? Porque tudo que nós seres humanos produzimos, tudo que nós seres humanos, tudo que nós seres humanos entramos em contato com é fonte histórica, tá? E o que é uma fonte histórica? Qual é o conceito de fonte histórica? Fontes históricas são vestígios produzidos, deixados, modificados, né, pelo ser humano, né, ao longo de sua trajetória aqui neste planeta, tá, galera? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter diversos tipos de fontes históricas, tá? Fontes históricas escritas, produzidas, né? Então, fontes históricas artísticas, a gente vai ter fontes históricas tecnológicas, como o Nokia tijolão, que em algum momento da nossa trajetória foi uma alta tecnologia, meu, né? Hoje em dia a gente taca na cabeça de um e mata, né? Porque, porra, que celular pesado, né, galera? A gente tem que ressaltar isso daí. Mas, enfim, então tudo que a gente produziu, entrou em contato, né, é fonte histórica. É claro que
algumas fontes históricas em determinados momentos, elas vão ser mais apreciadas pelo historiador. Bruno, não entendi. Digamos que você está estudando um período ali muito complexo, né? Ali dentro da Roma Antiga, né? Perto ali do fim da Roma Antiga, já não tinha mais muitos escritos, né? Tu não tem muito a noção do que aconteceu ali naquele momento histórico. E aí tu acha um puta de um livro, né? Com os registros de batalhas, né? Que aconteceram antes da queda do Império Romano do Ocidente. Nossa, o historiador ia brilhar os olhinhos, né? E aí é muito mais fácil de entender o que aconteceu se aquele acontecimento foi registrado por outras pessoas, se a gente sabe exatamente o que aconteceu, que a gente tem palavras para definir aquilo. Por isso que às vezes a escrita ela é overrated, né? A escrita ela é supervalorizada, porque ela traz exatamente o que o historiador precisa. Um detalhe, nem sempre vai ser fiel ao que aconteceu na realidade. Por quê? Porque somos seres humanos e a gente aumenta, diminui, né, eufemismos e hipérboles para lá e para cá. Então é claro que vão ter aí momentos que o historiador vai ter que ver, esse cara tá mentindo, né? Esse cara não tinha 4 toneladas de ouro na casa dele. Ele era um camponês, né? Eu acho que ele está mentindo ou ele está brincando, né? Então, a gente precisa que o historiador ele faça essas interpretações e utilize aí, é claro, o seu bom senso a favor da história, a favor da sua historiografia. Bruno, o que é isso? Historiografia? Historiografia é uma visão histórica, uma maneira de leitura, né, da história. É uma maneira pela qual, né, uma lente pela qual o historiador irá olhar para aquele fato histórico. Beleza, galera? Então a gente tem diversas historiografias. Bruno, me dá exemplo? Não entendi. Tá, vou te dar o exemplo então da Guerra do Paraguai. Opa, a gente vai estudar, inclusive tem aula no canal da Guerra do Paraguai se tu quiser assistir já. A Guerra do Paraguai, né, algumas historiografias diziam que o principal motivo da Guerra do Paraguai foi a Inglaterra almejar, né, um imperialismo sobre a região ali da América do Sul, tá? Mas as historiografias que vieram depois, com mais estudo, com mais bagagem, entre aspas, digamos assim, né, com mais tempo de estudo, podemos dizer, né, com mais interpretações, dizem que não, que foi um conflito extremamente local. É claro que teve influência inglesa, mas que não foi o principal motivo. Que o principal motivo teria sido, então, né, esse desejo de Solano Lopes e companhia ali no Paraguai por uma abertura para o mar e também as tensões geopolíticas e imperialistas relacionadas ao Brasil, império daquele momento. Tá bom, galera? Então, para vocês verem, né, que existem diversas maneiras de se olhar para um mesmo fato histórico, tá? E não necessariamente uma vai estar certa, outra vai estar errada, né? É claro que existe um consenso, geralmente, na comunidade histórica de que uma historiografia deve ser a seguida para ensinar, para relatar, né, e para documentar. Beleza? Então, isso deve ser muito bem colocado na cabeça de vocês. Existem historiografias que não utilizam o bom senso, né? Como, por exemplo, historiografias neonazistas, que amenizam o que aconteceu nos campos de concentração. Essas historiografias devem ser completamente rejeitadas, recusadas, obliteradas pelo historiador e também por nós, meros mortais estudantes da história. Beleza, galera? Muito bem, deixamos claro esta questão. Agora eu quero passar para um outro conceito, né? Muita gente diz o seguinte: o historiador deve ser imparcial. É claro, o historiador deve usar do bom senso e não colocar muito das suas opiniões no seu estudo histórico. Porém, é praticamente impossível que o historiador consiga ser 100% imparcial. Por que, Bruno? Porque o historiador, a partir do momento que escolhe algum objeto de estudo, que escolhe algum período histórico para contemplar, ele já está sendo parcial. Ele já utilizou das suas pré-noções para fazer aquela escolha. Tá? Então a gente vai ter aí essa questão de que o historiador ele vai colocar tudo que ele vive, tudo que ele tem de visão de mundo para fazer o seu estudo histórico, tá? Para escolher qual assunto ele vai estudar. Então, praticamente impossível, né, a gente ter essa imparcialidade. Mas como eu falei para vocês, por mais que ela seja quase inatingível, nós não podemos deixar de ter o bom senso, né, aplicado ao estudo histórico, tá?
Então a gente tem que pensar o seguinte: o historiador no presente escolhe um objeto de estudo e vai fazer aquele estudo dando sentido aos fatos históricos com base no que ele tem como bagagem, né, histórica, científica, tecnológica, social e econômica e política também, por que não, tá? E ele vai então acabar fazendo uma leitura daquele momento histórico com base no que ele vive no presente, tá? Então aqui vem uma máxima: a história não deve ser feita para a eternidade. A história deve ser feita para entender aquilo agora, certo? Quando os próximos, né, do futuro quiserem entender aquilo no tempo deles, eles que façam, né, mais estudos históricos. Eles que estudem os antecessores que estudaram aquele momento histórico. Eles que aperfeiçoem aquele estudo. Beleza, pessoal? Outro conceito: micro e macro história. O que é micro e macro história? A história que a gente estuda, ela é a macro história, tá? Por quê? Porque a gente analisa os grandes acontecimentos. É as revoluções inglesas. Tudo é revolução, você já viu? É a guerra, é a guerra do Paraguai, é a guerra mundial, é a Guerra Fria, né? É a Revolução Mexicana. É tudo muito grande, é tudo muito uou, né? Por quê? Porque são essas grandes revoluções, esses grandes acontecimentos que vão trazer as mudanças, que vão trazer as transformações sociais, políticas, econômicas, culturais para a caminhada do ser humano, tá? São essas grandes transformações que vão dar um boom assim de mudança, né? Que é né? E a microhistória, ela já trata de outras coisas. Ela trata, por exemplo, de eu fazendo essa aula. Ela trata, por exemplo, de você ter escovado os dentes ontem. Ela trata, por exemplo, de você ter comido, sei lá, uma coxinha no mês passado, sabe? Então a gente tem aí a microhistória tratando de coisas do cotidiano, coisas menores, né? Esse é um conceito que o Mark Bloch trouxe, um grande historiador aí, tá? E ele dizia o seguinte: tudo é história, tá? E aí a gente vai ter, então, essa priorização pela macrohistória para contemplar os grandes acontecimentos e facilitar o estudo, tá? E priorizar as grandes transformações. Beleza? Outra coisa, né? Por que a gente divide entre história geral e história do Brasil? Para facilitar o estudo. É uma divisão artificial, né? A gente pode considerar a história enfim, do ser humano como um todo, né? Não necessariamente dividir a história do ser humano, a trajetória do ser humano no Brasil, né? Não necessariamente precisa ser dessa maneira, mas a gente faz para facilitar o estudo, né? E para ter essa divisão, então, e talvez até estudar ambos concomitantemente, tá, galera? Outra coisa: periodização histórica. Por que, Bruno do céu, que a gente divide em idade antiga, pré-história, idade média, idade contemporânea, idade moderna? Por que isso? Por quê? Para facilitar o estudo, tá? Para a gente ter bem dividido cada escopo da história e a gente poder, então, ensinar e aprender com mais facilidade, tá? Nem todos os povos usam essa periodização, tá? Como, por exemplo, se tu for estudar a história na China, talvez seja algo diferente, tá? E a gente vai ter aí, principalmente, os grandes marcos dessa divisão sendo marcos políticos. É a queda da Bastilha, é a queda do Império Romano, né? E a gente vai ter, por exemplo, outras periodizações, como então a periodização econômica, né? Então a gente teria a passagem do modo de produção coletivista para o asiático, para, né, o escravista, para o feudal, para o capitalista, tá, galera? Então a gente tem aí outras periodizações que não só a política, que é a que a gente mais utiliza, tá? E a nossa periodização, ela utiliza os anos, né, as datas, com base no cristianismo. Então, é uma periodização ocidental, tá? Que utiliza aí o nascimento de Jesus Cristo como a divisão entre a era cristã e a era não cristã, a era antes de Cristo. Por isso que a gente utiliza, então, o A.C, o C maiúsculo, porque é um nome próprio, tá, galera? Então, a gente vai ter aí anos antes de Cristo, anos depois de Cristo, e a divisão sendo, então, o nascimento dele, o Cristo mesmo, né? O Jesus. E aí, o que vai acontecer, né? A gente vai ter, por exemplo, outras civilizações como a chinesa, como a muçulmana, né? Os muçulmanos, eles têm um calendário próprio que começa lá com a peregrinação de Maomé de Meca para Medina, tá, pessoal?
o que vai acontecer? Então a gente vai ter aí 5 períodos, 5 grandes períodos que a gente vai estudar ao longo aí, né, dessa nossa jornada, que é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Quais são as datas de divisão? 4000 a.C., a gente tem a invenção da escrita, tá? Que aí a gente vai ter registros das primeiras civilizações que vão surgir aí, organizadas, tá? 476, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente. 1453, a queda, né, de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. 1789, a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Tá bom, pessoal? Última coisa que eu quero falar para vocês é sobre os séculos, né? Por que não? É uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade e eu acho que é interessante a gente reforçar um pouquinho, né? Bruno, 2 regras básicas para ler séculos. Conte para mim. Regra básica número 1. Ano terminou em 00, você corta o 00 e o ano vai substituir o século. Tá? Como assim? Se eu estiver no ano 2000, eu corto o 00 e eu estou no século 20, né? Por quê? Porque só sobrou o 20 ali. Tranquilo? Se eu estiver no ano 1478, né? Aí já é a segunda regra. O que é a segunda regra? A segunda regra diz o seguinte: se não for 00, corta os números, né? Os 2 últimos números, ou enfim, né? Depois, se tiver mais lá para frente, vão ser 3, né? Mas agora, né, o que a gente vai estudar são números que já foram, então corta os 2 últimos números, né? E você adiciona 1 no que sobrar. Então, 1478, corta os 2 e adiciona 1 ao 14, fica 15, século 15. Tá bom, pessoal? E, Bruno, antes de Cristo, como é que eu faço? É a mesmíssima coisa. A única diferença é que vai começar no ano do 00, o ano 00 é o que inicia o século, tá? E o ano 1501, digamos assim, né? Nesse exemplo aí que eu utilizo do século 16 a.C., o ano 01 é o que termina aquele século, né? Por quê? Porque é decrescente, né? Depois de Cristo é crescente, antes de Cristo é decrescente. Então, digamos, eu estou no século 18 antes de Cristo, quer dizer que ele começa no ano 1800 antes de Cristo e vai até 1701. Beleza, pessoal? Treinem isso daí, peguem os números aleatórios e tenta fazer, né? Olha, lá no Wikipedia tem os séculos e o início e o fim, tá? Então dê uma olhada, treina, porque é bem interessante isso daí. Beleza? Vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima, valeu!